Olá pessoal, eu sou Alto de Andrade. Olá, eu sou José Alberto e hoje nós estamos com a Bárbara Scheibler. Pronunciei bem teu sobrenome? Scheibler de Laser. De Laser é mais fácil de falar. De né? Laser é mais fácil, com certeza. Que legal que tu está conosco hoje. Para todo mundo, vai ser um programa bem interessante. A Bárbara tem várias histórias para nos compartilhar hoje. E eu queria também, antes de entrar em matéria, como se diz, que tu contar um pouco mais de teu histórico. Tu é daqui de Lajeado, de onde tu és? Fala um pouquinho. Sim. Bem, boa tarde a todos. Como ele já falou, meu nome é Bárbara Scheibler de casa, de Laser por parte do marido. Sou daqui de Lajeado. Me formei em letras agora em julho. Sim. E me formo em psicopedagogia, se Deus quiser, em março, do ano que vem. E justamente por esse meu interesse, né, pela psicopedagogia, que eu pensei em escrever um livro que que tratasse do tema deficiência, né? Porque, na verdade, assim, a psicopedagogia trata dos problemas na aprendizagem. Sim, sim. E todo mundo sabe, né? Não é novidade que o deficiente passa muito por isso. Além de todo o preconceito de que ele não vai conseguir, ou vai ser muito difícil, eu não quero fazer o trabalho com ele, não quero conviver com ele, né? E tudo isso acontece com a personagem do livro, né? Perfeito. O livro se chama O Mundo Silencioso de Laura. Que... Olá, tudo bem? Olá! Eu quero colocar que a Bárbara, ela já falou que ela é licenciada em letras, pós-graduada, né, em psicopedagoga, clínica institucional, tá? O nosso programa Viagem, então, a gente vai falar com ela sobre Portugal, que ela já morou em Portugal, tá, pessoal? De setembro a novembro de 2011 a 2012. Então, ela conhece Sintra, Lisboa, Porto, França, Itália, conhece Rio de Janeiro, Santos, São Paulo. E ela já está falando do livro. E Uruguai. Bacana o livro. Vai falar da Escola da Ponte, né? Tá? Então esse é o currículo dela, já não poderia deixar. Porque ela, como comunicadora, que vocês já prestaram atenção, a partir de agora ela vai fazer o programa quase sozinha. É que uma coisa vai puxando a outra. Claro, né? mas seja bem-vinda, é legal. Olha aqui, ó, olha a foto dela. Aqui. Te mete. O que significa isso? Essa foto foi tirada no dia que a produtora contratada pela formatura, né, veio fazer as fotos, tirar as fotos, né? E aí essa foto eu tirei com a camiseta do curso. Legal. Por isso que eu tô apontando letras, pro né? letras, isso. Letras. Eu pensei que tava apontando para ti. Eu sou o cara. Não, pro letras. Você que além de escritora, viajante também. Tenho paixão por viagens. Paixão. Desde criança eu tenho... Então qual é a tua primeira viagem, então? É que, na verdade, eu sempre viajei muito com os meus pais. Sim. Né? Desde criança ele sempre nos levou para passear, meu irmão e eu, né? E a gente adora, meu pai é parceiro, pega a estrada, vai até o Rio de Janeiro de carro, até o Uruguai e volta, a gente sempre viajou muito. E foi então que em 2012, né, em 2011, perdão, nós viajamos para Portugal. Agora eu vou cuidar para olhar para vocês dois, para ele não se sentir excluído. Fica à vontade. Sem problema. Então, em 2011, eu casei, né? Eu me casei. Tu casou? Sim. Legal. Você falou que tem marido. Como é que é o nome do rapaz? Maicon de Lázari. Marco de Lázari. E teu irmão? Bruno Scheibler. E teu pai? Wanderson Scheibler e a minha mãe Lenice Scheibler. Então, beijos a eles. Aliás, a maioria das pessoas vai ficar conosco aqui em Lajeado. Né? Vão. Menos meu marido, né? Que eu vou levar junto. Tu vai levar junto? Opa, vamos escrever livro que vale a pena. Vai levar até o marido embora. Não. Tá, mas a gente está confundindo aí o pessoal que está nos assistindo. Pois é livro, é viagem, psicopedagogia. Vamos seguir a nossa regra aqui, né? E depois eu faço a pergunta, vocês dois podem continuar, não tem problema. Eu não me sinto excluído, até porque não tem como excluir, né? Não existe exclusão aqui. E é muito importante, gratificante receber uma comunicadora do jeito que é, estudiosa,
novinha pra caramba, né? E já está com o livro e viajando. Eu gostaria, assim, as viagens pelo Brasil, então, fizeste carro, é muito mais legal isso. Mas eu vejo que o teu coração, teus olhos, assim, estão brilhando, é para a viagem de amanhã para a Europa, né? É. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando tu foi a primeira vez, ou tu morou em Portugal, tu já eras casada? Sim, é que foi assim, nós casamos num sábado, 27 de agosto de 2011, certo. E 3 dias depois nós viajamos para Portugal, para Lisboa, né? E aí nós ficamos em lua de mel, lá 7 dias, passeamos por vários lugares, conhecemos o Monumento dos Descobrimentos, conhecemos os pastéis de Belém, conhecemos, enfim, o Zoológico de Lisboa, que é maravilhoso, que eu sou apaixonada por animais, por tudo do que tange o assunto. Então, foi maravilhoso passear por lá. E aí depois nós fomos ao Porto, que foi onde nós moramos, no distrito do Porto, que é a norte de Portugal, né? E foi... Que chama distrito, cidade? Chama distrito, sim, na verdade é o distrito do Porto, e aí tem a cidade do Porto, né? E aí tem as suas freguesias, que seriam os bairros, né? Assim que é denominado lá. Isso. Aprendeu? Legal, não, estou aprendendo. Porque a gente aprende. O programa nosso é para aprender. Cada um vê as coisas de uma maneira, né? É verdade. Então isso é importante. E tu foste lá, vocês foram trabalhar também? Não? Sim. O meu marido, na verdade o pai dele, tem um amigo que é dono de uma rede de restaurantes brasileiros lá. E meu marido trabalhava na recepção de um desses restaurantes. Porque lá é muito comum ter o recepcionista no restaurante. Que as pessoas chegam, ele cumprimenta, fala o que tem na casa, os serviços que tem lá, e acompanha a pessoa. É isso, lá é muito forte isso. Aqui já não é tanto, né? A gente já não vê tanto assim, né? Aqui tu pergunta algo, é lá. Tem uma mesinha aqui, não, eles atendem. Mas lá eles têm normalmente uma pessoa específica para isso, né? E meu marido era essa pessoa. E eu, nesse meio tempo, eu trabalhei em 2 coisas, que foi para um jornal, eu escrevia para um jornal do Porto, né? Que eu escrevia, era cronista. Legal. Na verdade, colunista, né? Eles falavam... Eles chamam cronista. E aí eu escrevia crônicas, né, para eles. E eu também trabalhei um período na recepção de um hotel, que foi um trabalho maravilhoso, porque como eu falo inglês, eu quase não tenho oportunidade de falar inglês, né? Aqui, pelo menos. Então, para mim, foi muito gratificante. Porque eu podia compartilhar experiências, conversava com pessoas de tudo que era parte do mundo. Teve uma exposição de diferentes raças de cachorros, e o hotel tinha mais cachorro do que gente. Teve uma noite que aconteceu isso. Tinha muitos animais e muita gente de várias partes do mundo. E para mim foi maravilhoso. E aí nesse meio tempo também eu fiz um curso de conversação numa escola britânica que tem em Portugal. No distrito do Porto mesmo. E o Porto é uma cidade histórica, né? Então foi maravilhoso poder passear por lá, conhecer o centro histórico, Ribeira, são lugares muito queridos por eles, né? Eles têm orgulho daqueles lugares. Aí, precisamente, Ribeira. Eu ia perguntar isso, porque o Porto é uma cidade que tem muita história no mundo inteiro. Então também eu gostaria de saber como era o dia a dia de vocês, como é o dia a dia das pessoas no Porto e tal, a relação que as pessoas têm com os outros, com a cidade. Olha, em relação ao dia a dia deles, tem algumas pequenas diferenças assim que a gente percebe. Por exemplo, eles normalmente, não são todos, né? Normalmente eles começam a trabalhar mais tarde e terminam mais tarde. Muitas lojas abrem às 10 e fecham às 8 da noite. Né? Então, assim, o dia a dia deles é mais... É diferenciado nesse sentido. E no relacionamento com os brasileiros, a gente vê que tem diferença muito entre eles, assim. Tem muitas pessoas que nos tratam muito bem, que é a maioria, e tem alguns que não gostam muito de brasileiros, né? Estão no direito deles. Eles veem os brasileiros lá como brasileiro aqui do Sudeste, Nordeste, e eles sabem que existe o Sul? Nunca reparei nisso. Não prestei atenção nisso. Então, a partir de amanhã, tu começa a observar isso. Eu acho que não tem muita, não tem muita diferença para eles. O que me aconteceu uma vez que eu achei muito bacana foi lá na Ribeira do Porto, que eu encontrei uma senhora, acho que pedi para ela tirar uma foto
minha, e aí e ela perguntou de onde eu era. Eu falei, eu sou do Rio Grande do Sul, Brasil. E ela disse, então você é como se fosse minha irmã. Eu fiquei muito contente com aquilo. Eu achei aquilo muito bacana. Que ela sabia, então, do que é que tem muito português. E para eles, outra diferença básica, é que para eles nós não falamos o português. Nós falamos brasileiro. Brasileiro. Eles não gostam. É porque o português deles é diferente. Muito. Né? É normal. Eu acho que é uma questão também, por exemplo, eu sou colombiano e eu não falo o espanhol que falam na Espanha. É diferente. Até porque o sotaque, tem várias palavras que eles usam que nós não usamos. Mas eu acho que é uma questão também cultural, uma questão que envolve também a evolução da língua. Bom, tu sabe mais disso que nós. Mas eu acho que também isso é bacana porque tu está entrando na cultura das pessoas, né? E a gente percebe diferenças ainda sobre a questão da tua pergunta sobre o dia a dia. A gente percebe que eles são mais regrados que nós, né? Assim, eles respeitam leis, ele não tem jeitinho. Brasileiro não existe jeitinho em português. Então, assim, a pessoa mal chegou na faixa de segurança, todo mundo para. A gente se sente uma superstar, porque às vezes, eu lembro uma vez, nunca esqueço, que eu não cheguei na faixa de segurança. E eles viram que eu ia chegar, eles começaram a parar. Aqui, isso é uma coisa que, pelo menos na nossa cidade, em Lajeado, é uma coisa que está mudando, uma coisa que está, cada vez melhor. Aos poucos, assim. Mas lá é incrível, assim, não tem um que tu possa dizer, não, aquela pessoa não parou. É cultura, é cultural. Eles são pessoas, na verdade, a taxa de assaltos é muito menor, né? Assim, é um país bem mais seguro para se viver. Enfim, até pela questão do tamanho, pelo tempo. Exatamente, tem menos pessoas e tal. Imagina, basicamente o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Portugal. E é um país mais desenvolvido, então nós temos o nosso tempo também para crescer, né? Não dá para querer exigir que o Brasil cresça. Sim, exatamente. Num modo que ele não tem tantos anos assim de existência, né? Tem que ter a proporção das coisas. Legal. E outras cidades que tu conheceu ali em Portugal? Que outras cidades tu conheceu? Em Portugal, enfim, a gente foi Lisboa, né? Como eu já falei, o Porto, e foi, pelo que eu me lembro, foi basicamente isso. Eu fiquei com muita vontade de voltar e conhecer o Algarve, que é agora o que eu vou fazer, porque o Algarve é sensacional, né? É mais ao sul e é muito conhecido por suas praias, por atividades com golfinhos, né? Já é outra vibe, né? Tu tens uma página, algo que tá lá, tudo que tu já fez, né? Sim, eu tenho meu site, né? No site? Isso. É o mesmo nome? Isso, www.barbarasdelazeri.wix.com/site. Lá ela conta das tuas viagens, dos teus conhecimentos lá, que tu falou pastel, foi isso que tu falou? Os pastéis de Belém? Pastéis de Belém. Mas não é o nosso pastel, né? Não, é um pastel diferente. É um pastel, na verdade, que é apenas um tipo, né? É um tipo só que tem perto do Monumento dos Descobrimentos, Monumento das Descobertas, né? Tem duas formas de se dizer. Perto do Mosteiro dos Jerônimos, ao lado ali. É uma praça, na verdade, onde tudo acontece. Ali. E ali é onde tem um dos estabelecimentos já é dos pastéis de Belém, né? Isso tá falando Porto, né? Não, Lisboa. Lisboa. Tu não fala Lisboa? Lisboa, não. Fala Lisboa. Não falo Lisboa, não pá. Não fala Lisboa, pá. E o que tem Sintra? O que tem de bom? Sintra! Mesmo. Quem é que gosta? É tu ou teu marido? Que alguém tu pensou aí. O quê? Tu pensou em alguém, Sintra, sim. Porque eu havia esquecido de falar de Sintra. Sintra é maravilhosa. Só que nós fizemos uma coisa que eu acredito que poucas pessoas fazem. Mas tu quer contar? Quero. Então, tá. A gente foi a Sintra de trem, né? Não sei. Normalmente se pega o trem, né, em Lisboa e vai a Sintra. Eu não sei, eu nunca vou pra Europa. E é uma cidade bem antiga. É? E lá tem alguns castelos para conhecer. Tem o Castelo dos Mouros, que mais parece uma fortaleza. E as pessoas vão até lá, quando chegam a Sintra, elas normalmente pegam um ônibus e sobem todo o morro até o bendito castelo. Nós não vimos que havia ônibus. Só para dizer, já tem gente ligando para ela aqui, pode continuar. Liga para mim que eu passo para ela depois. Nós não vimos que havia um ônibus.
Pensamos que era assim? perto e que podia ir a pé. Aí tu foi. Nós 40 minutos naquele calor, suando. A gente até fez videozinho. É? Botamos no YouTube. Tá. Ah, não tá lá no teu site? Eu tenho no meu canal, aham. Vamos lá ver ela suando lá, vamos lá. É. E aí a gente subiu tudo aquilo. E aí a gente chegou, nós chegamos lá em cima, já estávamos mega cansados, né? Mas mesmo assim a gente passeou por toda a Fortaleza. Tem várias fotos, inclusive, no site. No site, inclusive, tem fotos de todos os lugares, né, que a gente viajou. Isso, então, foi no nosso passeio em Lisboa, logo que nós chegamos, né? Que a gente já aproveitou e visitou Sintra. Depois que nós fomos para o Porto, e onde nós moramos mesmo 1 ano e 3 meses, né? Em Porto. Em Porto mesmo. No Porto foi onde nós moramos 1 ano e 3 meses. E aí, antes da gente regressar para o Brasil, que a gente fez essa viagem maravilhosa para a Itália e França. Que a gente iniciou pela França, foi direto para Paris, né? De Porto a Paris. Porto, Paris. Foram de quê? De avião? De avião. É 1 hora e... Pertinho. E se a pessoa está lá, o valor da passagem é muito em conta. Porque 50 euros... Mesmo comprando no mesmo dia? Mesmo comprando no mesmo dia? Isso eu já não sei te Não dizer, sabe. porque a gente comprou com mais ou menos 1 mês de antecedência, né? antecedência. Mas não é caro não, porque não tem as taxas, né? Se tu comprar daqui é muito diferente. Sim. Melhor comprar estando lá. E aí nós compramos então as passagens e fomos. A gente passou 3 dias em Paris. Chegamos em Paris, estava um frio que eu nunca senti aqui. Isso em novembro, né? Então foi um frio bem de cortar a gente, assim. E a gente não desistiu, a gente visitou toda a Champs-Élysées, a gente andou por toda ela, a gente foi no Museu do Louvre, a Torre Eiffel, claro, né? Conhecemos a tumba de Napoleão Bonaparte, visitamos Conciergerie, fizemos o passeio de barco pelo Rio Sena, tudo isso em 3 dias, né? O Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo é maravilhoso, é lindo. Só que assim, como a gente foi numa época muito fria, a Torre Eiffel, por exemplo, lá pelo meio-dia a gente via só metade dela, né? Neblina. Direto. Porque ela é muito fotos alta, bonitas né? dá. Ela é Dá umas fotos extremamente alta. boas, certo? Né? Sim, só que a gente ainda conseguiu pegar alguns dias com menos neblina e com sol, né? Porque senão teria sido difícil. E a Itália? E depois nós fomos para Roma. Dali foi para Roma. 3 dias em Roma. 3 dias em Paris, 3 dias em Roma. E em Roma, Coliseu, Foro Romano, Foro de Trajano. E Papa? Conheceu o Papa? Não, Não? Só o Vaticano. Só o Vaticano. Fomos ao Vaticano, conhecemos os museus vaticanos, a Capela Sistina. O que tem nos museus? Eles são enormes. Tem as melhores obras de arte do... Eu não sei. Antes eu obras. disse, talvez eu não me expressei. Obras de artes maravilhosas. Eu jamais vou para a Europa. Não vou para a Europa. Nunca. Primeiro que não posso e segundo que não quero. Né? Mas acho muito legal que eles contam, porque é a 10ª pessoa que fala da Europa de outra maneira. Estou correto? Sim. É que cada um também tem uma visão de acordo com o contexto que está inserido, né? De acordo com para onde vai, a época que vai, quem né? Tá certo. Mas amanhã tu vai de volta para lá. Tá ansiosa? Desde quando? Já tem roteiro? O que tu vai fazer? Tem roteiro. A Alemanha, vai para a gente fez um roteiro, né? Mas primeiro deixa eu terminar de contar o roteiro da primeira, né? Que daí a gente... Se terminar o teu tempo... Não, aí já era. Aí já era, mas pode sim. Não, então, depois de Roma, depois desses 3 dias em Roma, nós fomos de trem a Veneza. E aí em Veneza nós ficamos 1 dia. A gente andou muito, a gente andou bastante, porque são ruas estreitas, né? Não tem como passar carro, né? Essas coisas. Então é muito legal porque a gente vê muita gente caminhando, lojas, tem a Piazza San Marco, que é a praça principal, né? E para ir até lá vai uns 40 minutos, assim, atravessando a cidade. É maravilhosa, uma cidade muito diferente mesmo. E aí depois de Veneza nós fomos a Decenzano, que é uma cidade também que nós fomos de trem, uma cidade pequenininha, bonita, que tem um lago lindo, maravilhoso. Depois nós fomos a Brescia, que meu marido queria conhecer, porque ele é de Nova Brécia. Essa é a origem. Nova Brécia é a origem. Isso. E aí depois nós fomos para Bérgamo, que é mais ao norte da Itália, né?
E aí depois de Bérgamo nós regressamos a Portugal, ao Porto. E aí 3 dias depois, se não me engano, a gente voltou ao Brasil. Então foram muitas aventuras, isso já em 2012, né? Que nós fomos em 2011 para lá, voltamos em 2012 para cá. Ficaram quase, resolveram voltar para cá. E agora a ideia é ficar lá ou regressar? Não, a ideia é voltar agora, não é ficar tanto tempo, não é para ficar? Não, ficar tanto tempo Tu não gostaria de morar na Europa? Novamente? Não, morar mesmo. Só vim para passear, vim aqui falar com a gente. Não diz, olha, a Europa mudou. Não sei, porque assim, é uma coisa muito difícil de se dizer, porque o trabalho lá não é tão fácil, porque primeiro eles têm que dar o trabalho para quem é nativo, né? Então, não é tão simples de conseguir documentação, não é tão simples de começar tudo de novo num país novo, né? Ainda mais quando a gente já tem uma vida, né? Um alicerce aqui, família, tudo isso, né? Então, fica um pouco difícil. Mas tem muita gente que vai, se acostuma. Eu conheço muitas pessoas que estão lá há muitos anos e não se veem no Brasil. Não. Mas aí, então, o nosso roteiro a partir de amanhã, voamos amanhã para Madrid, direto Madrid. Porto Alegre, São Paulo, Madrid? Não, Porto Alegre, Madrid direto. Ah, direto? Direto. Já tem, inclusive, para Lisboa direto. Aí nós vamos ficar 3 dias em Madrid, queremos conhecer o Palácio Real Madrid, queremos conhecer o estádio do Real Madrid. Antes de que ele derrubem ele, porque ele vai desaparecer, eles vão fazer um novo estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, ele vai desaparecer. Pois é, então tem que visitar antes de que desapareça. E nós também queremos ir ao parque da Warner que tem lá. Nós adoramos essas coisas, parque de diversões. A gente não cresceu muito nessa parte, assim. É bom, não cresceu. Aí nós vamos no parque da Warner para finalizar, né? Tem alguns museus também, quem sabe, que a gente vai visitar. E depois, e depois Munique, né? Depois de 3 dias Munique. E aí é que eu quero muito conhecer o castelo de Neuschwanstein, que é um castelo maravilhoso, tem 16, 20 quartos. Ele é sensacional, assim, tem muitas salas, muitos halls de entrada, muitas entradas, é maravilhoso, no meio do mato, né, assim, no alto de uma colina. Uma reserva, assim. Isso, e depois a gente quer ir a Innsbruck, na Áustria, que é ali pertinho, conhecer os Alpes austríacos, né. E a Bélgica toma cerveja. Mas então vocês vão pegar... Não somos muito de cerveja. Então, aí sim, ir para Lisboa. E aí ficar em Lisboa, sossegar um pouco. Ah, entendi o roteiro de vocês. Isso tu vai levar... Vocês saem amanhã, vão chegar sábado lá à noite? Dia 10. Chega de sábado, dia 10. Aí até dia 13 em Madrid, e depois até dia 10, de 13 a 16 em Munique. E 16 em diante, sossegar o facho em Lisboa. Que legal. Em Lisboa. Isso tudo vai para o teu site? Vai. Tá bom. Vai tudo isso depois. Tá e avisa eles lá para olhar o nosso programa aqui. Isso aí. Não. Avisa. Vou avisar sim. Copia e cola, né? Exatamente. Copia e cola. Estamos falando de colaborativo, da economia colaborativa, então se trata disso, fazer parcerias para difundir também nosso trabalho e difundir também o teu. Perdão, Bárbara, por favor. A Bárbara, estou conhecendo nesse momento, a minha esposa te conhece bastante, né? Tu joga vôlei com ela? Eu jogo vôlei há muitos anos com ela. Mas não tenta levar ela para lá, tá? Não? Por favor, não. Tá bom. Ainda não. Tá. Ainda não. A Ledi joga vôlei contigo, é bacana isso. Saudades, esse tempo que tivesse lá, dá saudade da nossa vida aqui? Dá saudade, não dá saudade da corrupção, não dá saudade das coisas ruins do Brasil, não dá saudade. E pior, vendo de lá, se vê mais coisas ruins, parece, né? Ou não? Ou não? A gente esquece as coisas ruins. Não, quando a gente está lá que a gente vê o contraste. Não, assim, né? Que nem eu repito. Não, o teu pensamento, a tua visão quando tu tá fora. Eu repito que o Brasil ainda está em processo de melhora, né? De crescimento. Então a gente também não pode querer exigir. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Mas claro que quando a gente chega lá, a gente sente falta da família, né? Mas ao mesmo tempo se sente bem porque é um país seguro, né, com preços que não são abusivos. Um rancho no mercado custa 50, 100 euros. O que a gente faz com 50, 100 reais no mercado aqui? Né? Então... Um lanchezinho. Para ele que mora
Solito? Então, não, eu acho que isso é bacana o que tu tá falando, porque quando tu tem essa visão, tu vai lá, tu pega também as coisas boas para também fazer aqui no Brasil. Então também tu vai contribuindo também para que as coisas vão mudando, mas sendo partícipe do câmbio, sendo uma pessoa ativa no câmbio, que claro, é muito bacana porque também. somos nós que fazemos o nosso exatamente, país. Exatamente. Né? Eu vi um filósofo comentar uma vez, nunca vou esquecer, ele disse o seguinte, que não existe um governo corrupto num país de pessoas honestas, né? Exatamente. Que o governo retrata muito o que é a sua população. Exatamente. Se nós furamos o sinal vermelho, né? Se nós pegamos um lugar na fila que não é nosso, ficamos com o troco do mercado, nós estamos sendo corruptos em menor proporção, é claro, mas estamos sendo. Então, acho que tudo parte da cultura, né? Nós que temos que mudar para que o país mude. Exatamente. Ainda bem que a gente não faz isso. Bárbara, não, preciso... Só um pouquinho, eu quero pegar aqui o gancho para perguntar-te uma coisa. Tu vai também uma viagem que vai ser de lazer, mas também vai ser de trabalho um pouco também. Tu vai visitar a Escola da Ponte, pelo que tu falou para nós. Assim, na verdade, meu marido tem um objetivo de conhecer novas tecnologias, porque como ele é técnico em informática, para ele é bacana, né, essa viagem. E para mim, o que eu mais quero fazer, na verdade, agora, lá em Portugal, é visitar a Escola da Ponte, que fica no Porto, que é uma escola que ficou conhecida pelo seu sistema de referência no que tange à cidadania, né? Porque eles não dividem seus alunos em série ou turma, eles dividem por área de conhecimento. Exatamente. E eles são referência no mundo, né? Por sua metodologia. E eu agora, já que estou me tornando uma psicopedagoga, penso que é interessante conhecer a escola, quem sabe fazer algum curso lá, alguma coisa nesse sentido. É que legal, que legal. Eu queria dizer que eu ia fazer a mesma pergunta para a gente não perder o nosso tempo aqui e deixar de falar da escola. Tu vê como tá bom. Por isso que nós trabalhamos juntos isso aí. ainda. Né? Vamos falar um pouquinho mais do teu livro, o teu primeiro livro. Sim. E é O Mundo Silencioso de Laura. Isso. Né? Isso é uma história... Que eu criei. Que tu criou? Isso. Com personagens que existem ou não? Olha... Essa resposta é um pouco difícil de te dar. Melhor é a gente ler, né? Porque assim, na verdade, os personagens com seus nomes não existem, como estão ali, dessa forma. Claro. Só que como meu irmão é especial, nossa família já passou por situações que eu tentei adaptar ao livro, né? Meu irmão é especial, então ele também já passou por muitas dificuldades, por muitos desafios, né? Legal. Que eu tentei adaptar, no caso, para a história da Laura, que é uma menina que nasce surda. Olha só, na página 31 ela diz aqui: mamãe, por que eu não consigo falar como as outras crianças? E vou ter que usar um aparelho nos ouvidos? Bacana. Aonde se consegue esse livro? Por enquanto, eu ainda não fiz o lançamento oficial aqui em Lajeado. Ele foi lançado na Feira do Livro, né? Eu fiz uma sessão de autógrafos. Isso, na Feira do Livro de Porto Alegre. Aqui eu ainda não fiz. Mas quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Facebook, por e-mail, através do canal do YouTube. Também pode... Legal, tu providencia isso. Sim. E Oi? Aí providencia que ele receba. Inclusive, até, já que você comentou que eu sou uma oradora... Não sei, vocês que tiram as conclusões. Né? É que, na verdade, assim, uma das minhas próximas metas é fazer a pós-graduação em língua portuguesa, redação e oratória. Porque eu fiz letras com o intuito de aprimorar o português, porque eu sempre trabalhei com redação. Né? Como eu escrevi para o Jornal do Porto, depois eu trabalhei 2 anos aqui em rádio, em setor de redação, e eu gosto muito de revisão de textos, né? Então, eu costumo dizer que eu sou multifuncional, porque eu adoro falar inglês, eu adoro escrever, né? E eu gosto de trabalhar também com essa questão da dificuldade da aprendizagem que diz respeito à psicopedagogia, né? E hablas espanhol? Não. Ainda não. Mas Madrid vai dar para falar um pouco de portunhol. O meu pai começou com o inglês, agora ele já está bem no espanhol. Só não pergunte lá não pede para eles, me regalam música. Tá. Eles não regalam nada. Tá. Ou seja, me dá de presente em doce, tu não ganha lá. Sim. Tu sabes dessa história, isso é real, essa história aqui. É que ele começa a rir quando eu começo a contar as histórias aqui. As histórias do programa Viagem. Não, mas Madrid é uma cidade que vale muito a pena
conhecer. Bom, é uma pena que o programa está quase no final, mas é interessante porque quando tu voltes das tuas viagens, vem de novo aqui, compartilha com a gente. Quem sabe se o teu próximo livro é de aventura de viagem, coisas assim, eu não sei. É verdade, não, é uma boa ideia. Boa ideia. E eu repito, se alguém tiver interessado no livro, né, pode falar comigo pelo Face, Bárbara Scheibler de Lázari, Bárbara S. de Lázari, né, ele está assim no Facebook. E tem o site, né, www.barbarasdelazari.wix.com/site. Legal. Bárbara, tu e seu marido têm uma boa viagem amanhã. Muito obrigada pela participação, obrigada ao ouvinte que ficou aqui pacientemente nos ouvindo, nos curtindo. Se quer mandar algum abraço pro pessoal de Portugal, para casa, fica à vontade, tu tem mais alguns segundos aí. Quer dizer, oi, tudo bem? Pessoal de Portugal, meus amigos, vocês não se livraram de mim, nem do meu marido, nós estamos indo de novo e vamos nos rever. E ao pessoal que fica, o meu abraço e super indico viajar, porque é um investimento que vale a pena. Eu sei. Ele também sabe. Ele sabe. Ele sabe também. Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E a próxima quinta-feira a gente volta, se Deus quiser. Até lá. Então tá, tchau.